Bom, meus amigos amados, hoje eu tô aqui com esse irmão novamente para a gente amar, falar sobre o amor. Ai, ai, ai. Fala, meu amigo, comece Olha, a abrir Gabi o seu comentando aí, coração. não faz sentido na minha cabeça também. Pois é, olha aí. É que o mundo, isso, ó, isso é o amor, né? O mundo tem essas conexões que a gente não explica e, como dizia nosso querido Guimarães, o que tem que ser, o que tem que acontecer, tem força, tem É amor isso, é isso. e, e os encontros acontecem, as pessoas se conhecem e o que tem que rolar, rola. Por favor, meu irmão. Bom, primeiro de tudo, tem um monte de gente mandando aqui boa Pois é. noite. E aí, ó, a Lúcia, Dani, morrendo de saudade, Karina, Gabi. Nossa, tô muito feliz com isso, cara. Você não tem ideia do que a Beth, a Gabi e a Dani são importantes na minha Ixi, vida, assim. nossa, na Tô realmente nossa, muito emocionado com isso, na hein? minha, na da Jaque, então depois pessoalmente vou te contar. Vamos Ixi, conversar muito sobre isso. sim. Lúcia, boa noite. Que bom que você está aqui. Olha, o Ariel tá lá em Portugal e não dormiu para entrar aqui também, olha aí. Cara, sabe como eu queria começar esse papo com você hoje? A gente está aqui para falar de amor. A gente sabe que a gente escolhe olhar com as lentes de amor, mesmo no mundo onde por muitas vezes a gente é provocado e tentado a olhar por outros moldes, por outras frestas. E você sabe que eu estava aqui pela primeira vez me preparando para esse papo nosso, porque eu nunca me preparo, né? Eu só vou entrando para falar com você. Eu comecei a ler algumas coisas, porque eu cheguei muito corrido do trabalho, tem 10 minutos que eu cheguei em casa. E aí, nessa procura por coisas, eu encontrei aqui uma pequena frase do Mia Couto, um dos meus poetas favoritos, de Moçambique, que você conhece. Sim. E, e ele tem uma frasezinha que ele diz o seguinte: eu tinha tanto medo de solidão que nem espantava as moscas. Eu achei muito genial, porque eu acho que por muitas vezes a gente vai falar de amor, a gente entende que amor se trata do outro. Mas é tão importante a gente conversar e lembrar que o alto amor é tão importante e que às vezes espantar a mosca não faz falta, sabe? Espantar a mosca é importante. Me pegou demais essa frase aqui, nessa busca. E eu queria que você me falasse um pouquinho disso, do Olha, processo de solidão e amor. olha, que sincronicidade, né? Porque tu falou, hoje eu também, nos meus achados, nas minhas buscas e leituras e estudos, eu fiquei observando o quanto a gente e acabam, acaba sendo dito ou falado ou escrito ou mostrado sobre essa relação entre o amor ou a observação sobre o amor lá fora, né? E até a gente, quando vai contar alguma história, a gente cria aquela história, aquela narração, aquela, enfim, onde pessoas se relacionam ou têm uma admiração ou algo que instiga, né, na outra, sempre o outro, ou em algo ou alguma coisa. E essa olhada no espelho, essa, esse alto amor, esse momento silencioso, sem nem, nada nem ninguém, em que a gente consiga pegar esse invisível, né, do amor, e é tão interessante a gente ficar falando sobre algo invisível na terça-noite, eu acho isso lindo demais, porque é um invisível que de alguma maneira a gente aqui parece que quer materializar o invisível, quase o indizível, além do invisível, quase o indizível. E daí eu trouxe uma, duas frases da Bell Hooks, que maravilhosa. Eu te mandei, na verdade, esses dias até, eu vou que tenha um pouco a ver com isso também, casualmente, né? A gente não combinou, porque a gente não combina, a gente entra no improviso, no amor e no coração. E ela diz, né, para abrirmos o nosso coração
mais plenamente para o poder e a graça do amor, devemos ousar reconhecer quão pouco sabemos sobre ele, na teoria e na prática. Nesses dois lugares, né? Então, talvez a gente, essas nossas passagens por aqui como aprendizes, né, sobre o amor e convocando, fazendo esse auto-chamado, que eu acho que é um auto-chamado do Ceane com o Ceane, do Bruno com o Bruno, e quem aqui cruza acaba de alguma forma se correlacionando, né, com esse chamado que a gente vem fazendo e com um convite para aqueles segundos que tu falaste do espelho esses dias, que eu achei genial, você ter esse momento, como a gente procura estabelecer sempre que a gente está fisicamente juntos e agora alguns momentos virtualmente, essa nossa olhada de verdade, né, nos olhos um do outro, como a Jaque, né, a maravilhosa esposa sempre diz, acabamos que nós somos espelhos, né, uns dos outros. Então quando a gente consegue se auto-observar e de alguma forma se reconhecer num irmão ou num cidadão que cruza por nós, talvez ter a percepção e a sensibilidade aberta para esse invisível. Eu já mergulhei assim, né? Uou! Me trouxe uma coisa, eu fui mergulhando, cavocando, porque essas sensações geradas através das imagens, das palavras, né? Como isso fica ou não fica, como isso cruza aqui por nós. Como eu te mandei uma mensagem agora por 2 segundos antes da gente entrar, você disse, vamos lá, meu irmão, eu disse. Alguma coisa do tipo que me veio na hora, vamos deixar cruzar todo o amor que cruzar por nós, que a gente não sabe como é, nunca sabe, e que bom, né? É, eu, eu acho que é um mergulho muito corajoso quando a gente faz esse mergulho para dentro. E normalmente, quando a gente faz esse mergulho para dentro, a gente tende a, num primeiro momento, incomodar muito as pessoas que estão à nossa volta que não fizeram esse mergulho ainda. Sim. Porque a gente se coloca no lugar de autoanálise tão profunda que falta um passo para que possam nos acompanhar ou possam nos dar as mãos. Isso quando eu falo de todas as pessoas que a gente ama no nível que a gente já falou algumas vezes, né, nossas últimas conversas. Eu acho que o mergulho para dentro é o grande segredo quando a gente pensa em amor. Eu, por muitas vezes, e aí temos um defeito positivo em comum, que é amar demais e, por muitas vezes, sermos taxados de muitas coisas por isso, muito emocionados, muito pouco racionais. Que bom, Uh, graças a é, Deus. às vezes até que não pode ser verdade, isso é mentira, né? E aí eu comecei a pensar sobre a importância disso. E aí, obviamente, quando eu começo a pensar em importância de sentimento, ou importância de autossentimento, eu obviamente recorri aqui ao meu eterno querido Manuel de Barros, e ele fala aquilo que talvez seja a frase para mim mais emblemática, que ele fala que a importância de uma coisa não se mede com fita métrica, nem com balanças, nem com barômetros, etc. Que a importância de uma coisa há que ser medida pelo encantamento que a coisa produz em nós. E aí eu fico pensando assim, qual é o encantamento que eu venho produzindo para mim mesmo? Qual é o encantamento que eu produzo, agora compartilhando aqui uma privacidade minha, quando eu te mando uma mensagem ontem à noite falando, meu irmão, espero de coração que você sempre olhe para mim com os seus próprios olhos, que são os efeitos que às vezes os medos do universo, quando a gente permite a entrada do medo pela porta da frente, a gente começa a pensar nos amigos, amores de verdade.
Então, quando eu te mando aquilo, é muito pautado na importância do encantamento que você produziu em mim. O quanto eu não consigo me imaginar sem esse encantamento por perto. E depois que a gente conversou rapidinho, eu falei, que bonito que é isso, cara. Que bom que isso existe. Então, eu queria muito convidar as pessoas todas que estão aqui com a gente hoje a pensar um pouco em como medir o encantamento que as coisas produzem em cada um dos que estão aqui, para que esse seja o ponto de partida do mergulho do alto amor, do alto mergulho, do mergulho para dentro. Porque se você mergulha a partir do encantamento, a chance dessa navegação ser muito mais segura e tranquila é muito maior. Quando você mergulha só na aventura, você tende a passar por barreiras que não precisava. Então, que a importância das coisas, de fato, seja medida pelo encantamento que a coisa produz em nós. E, bom, nossa, e que esse. Eu vou trazer essa. Vou fazer uma associação com um outro livro que eu li esses dias, que dizia o seguinte: o título era O que aconteceu com as mães? Esse era o título. Jaque comprou esse livro e eu, antes mesmo dela ler, eu fui lá e peguei e folhei rapidamente, li todo, era um livro fino, onde o autor fala justamente sobre isso, sobre ternura, sobre encantamento, sobre coisas sutis, leves, bonitas, e ele fica trazendo, vamos dizer, afrontas, interrogações, quase que é, mas ele mostra o lugar, né, do tipo, onde nos perdemos? Nos perdemos, onde perdemos a ternura, a beleza, é, nas práticas, todas elas, sejam elas quais forem. Quando eu falo todas elas, e ele coloca muito isso, é porque às vezes não é o momento, ou alguns poucos momentos para ver essa ternura, mas sim quase todos. Ué, mas então isso é uma loucura, é uma. Como assim, uma loucura? Como que a gente vai ter tantos momentos encantados, tantos encantamentos? Eis a provocação. Talvez nós não estarmos vivendo com encantamentos, no plural, encantamentos, porque não pode ser só alguns diários. Será que tá certo tudo isso? Será que isso que. E daí ele. Onde nos perdemos? Ele vai na mãe, que é a figura, né, maior, porque todos somos filhos. Todos. E viemos de uma grande mãe. Todos. Das suas grandes mães, né? E ele coloca justamente uma questão. Ele vem evoluindo e chega na civilização, onde tudo fica civilizado, onde tudo fica na caixa, onde tudo tem os moldes, as formas, e algumas coisas passam a ir perdendo o sentido, que é o que o nosso Manuel de Barros coloca. Como que eu, como que eu meço, como que eu percebo através de algumas poucas palavras, como você colocou aqui, de uma mensagem nossa ontem, ou às vezes de um café ou de um telefonema, ou não só entre nós, com o Zé da padaria, com o Uber, com eu gosto também de trazer essa provocação para o pensamento, porque isso é ainda mais fora da realidade, a gente conseguir se relacionar diariamente com ternura com grupos aleatórios, né? Porque de certa forma a gente transita por grupos aleatórios, né? Nos nossos trabalhos, com grandes grupos. Então, existe, claro, uma, uma tendência nossa, que bom, a gente procurar entregar, né, o máximo, o mais belo de nós para aqueles que estão mais perto de nós. E para quem não está tão perto de nós, o que daí, pegando o encantamento que você trouxe, qual o encantamento que a gente está sentindo, em primeiro lugar, e daí depois gerando, né?
É. Eu acho que isso tem muita relação com o que a gente espera do outro. Uhum. Esperar do outro tende a não ser uma coisa muito boa. Nunca. Você sabe que é bom. Aí hoje eu estou no dia das frases, tá? Você me perdoa Por aqui que a gente favor, vai. use todas e eu sei que sobrarão. Porque vai. Tem uma moça, uma senhora que a gente gosta muito, chama Cora Coralina. Ah, Ela maravilha. tem uma frasezinha dela que é muito curtinha, que ela fala: nas palmas de tuas mãos eu leio as linhas da minha vida. Eu lembro que as primeiras vezes que eu li isso, eu fiquei pensando, nossa, mas que não é uma entrega legal, né? Você dizer que nas palmas da tua mão eu leio as linhas da minha vida, e depois eu fui entendendo, pelo menos, bom, não existe uma verdade absoluta em poesia, né? Sim. Mas o meu entendimento, eu acho que foi muito do lado de que, sabe aquela coisa de quando a gente fala de alguma pessoa, a gente está falando muito mais sobre nós. Eu acho que o que ela quis dizer nessa frase é muito mais isso, que quando ela está lendo a palma da mão de alguém, e você sabe que eu adoro a leitura de mãos, quando ela está lendo a palma da mão de alguém, não é que ela está projetando o caminho da vida dela, ela está lendo a linha da vida dela, porque ali, naquela leitura, é uma tradução dela de alguma coisa que ela está enxergando. Isso é autorresponsabilidade, você enxergar no outro qualquer tipo de sentimento, seja amor, que é o nosso centro da conversa, seja inveja, seja ternura, seja expectativa. É muito mais sobre você do que sobre aquela pessoa, porque é impossível depositar qualquer coisa no outro. O outro está vivendo um planeta completamente complexo, né? Para conseguir de fato se dedicar a uma expectativa que é sua. Então, nas palmas de tuas mãos eu leio as linhas da minha vida. Eu acho que é a forma mais bonita que eu já vi de traduzir a tal da frase de quando eu falo de Pedro, eu estou falando mais de mim. Eu nunca sei essa frase, mas Maravilhoso, né? Sim, 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 é isso aí. então eu acho que quando a gente para pensar e para falar de amor, meu irmão, eu eu tendo a eu venho essas nossas conversas, lives, elas vêm me fazendo pensar muito sobre o todo mesmo, né? Sobre todas as barreiras que a gente enfrenta quando a gente caminha reto. E um pensamento recorrente na minha cabeça hoje é isso, assim, como amar com a menor expectativa possível para eu não depositar no outro a minha dose diária de amor, para eu buscar em mim mesmo, né? Para eu ser essa cesta, para eu ser esse posto de combustível. E aí, quando você busca no outro, você não busca porque você precisa. Você busca para, de repente, completar o tanque, mas um tanque que já andaria muito. Aí é gostoso, aí é bonito. E isso não é só relação amorosa, né? Isso é relação de pais, filhos, amigos, trabalho, egrégoras. E então nesse nosso papo eu fiquei pensando muito assim: o que será que o Ciane pensa disso, né? O que será que o Ciane pensa do depositar no outro uma expectativa que é sua, né? Tu sabe que eu tenho um grande amigo, não sei se ele está aqui, que eu amo de paixão também, o Reginaldo. E ele fala sempre uma frase, eu te falei sobre ele já, ele é lá de Palmelo. E ele sempre diz uma frase que eu gosto muito, ele diz: meu irmão, se ame, mas se ame até doer. Ele sempre diz isso, a gente tem que se amar até doer. Eu amo essa frase dele, que eu acho que o meu sentimento em relação a isso é: quanto mais a gente deposita, entende, percebe, sente, pesquisa, observa, compartilha essa sensação intitulada amor, acaba que é uma onda que só vai. E ela só volta quando realmente tem que voltar. Senão ela só segue indo.
É como se é como aquela raiz de árvore, assim, que ela vai, tu plantou a semente, tu regou, tu jogou a terra e ela vai, ela vai empurrando a terra. Algumas vão se sobressaindo visualmente, né, aos olhos nus, conseguem observar algumas raízes. Só que outras não. Outras elas ficam aterradas, literalmente. Mas, mesmo as que estão debaixo da terra, ou as que estão visivelmente, que estão pegando sol, chuva, todas elas têm a sua importância, tanto as visíveis quanto as invisíveis. Então, que relação talvez me veio da árvore aqui, que nem eu sei porque me veio essa árvore na cabeça, eu estou deixando ela vir, né? Mas talvez pelo fruto que a árvore dá, algumas, né, dão belos frutos, uns saem de um jeito e caem próximo à sua raiz e ficam por ali e ficam um tempo, outros não, outros caem e se afastam. E tem uma, já que você falou em frase, tem uma frase de bolso, né, que eu vou usar agora, mas eu acho que ela é importante, que é, né, que ela diz, quando a gente ama, tudo que a gente ama, a gente acaba permitindo e deixando livre, né? Porque se isso volta, é porque tinha que voltar. Se não volta, é porque não tinha ou nunca teve que estar ali próximo de nós. Falando em seres físicos, né? Falando em seres humanos, estou falando só de seres humanos, tá? Então, trazendo para o meu amigo Reginaldo novamente, né? Acho que essa energia que a gente envia inconsciente, quando a gente está nessa frequência amor, ela acaba sendo algo incalculável, né? Por isso que eu gosto de usar, e é realmente, hoje eu fiquei pensando em alguns momentos sobre isso, sobre esse lugar invisível, porque a gente acaba projetando imagens ou coisas visíveis para de alguma forma explicar ou dar uma explicação para alguém sobre um sentimento. Mas ele é muito, e ele é totalmente, ele acontece de fato no invisível o tempo inteiro. É um sentimento que aqui a gente vai passar essa noite, vai falar sobre isso e outras virão. E, e eu acho que é mais o se colocar no. Vou usar um termo que me veio agora, se colocar no trem do amor. Eu acho que é dar o passo para o lado e permitir que coisas. Quando se coloca no trem do amor, esse trem vai. E ele vai, e tu vai tendo sensações diferentes. E essas sensações acabam sendo sensações que, por vezes, a gente, naturalmente, quando a gente não prende, acaba respingando, acaba passando adiante, acaba. Daí é a prática do dia a dia, nas palavras, nos textos escritos, nas imagens, nos livros, nos abraços. Isso vem de alguma maneira. Talvez agora me veio uma imagem como enviar a sensação do amor sem nenhum código, sem nenhum gesto, sem nada. O invisível pelo invisível, só pela energia. Como a gente gerar isso, estando no estado do amor? Bom, teve um tal Pequeno Príncipe que disse que o essencial é invisível aos olhos. Então pronto. Hoje é o dia das frases, é isso. É isso. Hoje a gente É vai ficar só isso. nisso aqui. Hoje a gente vai A gente sai ficar. daqui com lambe-lambe. É isso. O essencial é invisível aos olhos. É pronto. Um tal de Pequeno Eu, Príncipe. eu vou te falar, cara, assim, é muito bom porque cada vez que a gente para aqui para bater esse papo, conversar e a gente faz a nossa terapia do amor aqui, né? É isso. Eu com você, você comigo, e aí quem acompanha e algumas pessoas de forma muito bonita acompanham e conversam e trocam depois, né? Acho que quando a gente faz essa conversa, a gente está justamente exercitando isso. A gente está usando a fala, mas a gente está usando a fala não para ficar fazendo uma
ode ao amor, não é isso que a gente faz. O amor, ele permeia a conversa. O amor, ele está na forma com que a gente presta atenção um no outro, pratica a escutatória, né? A famosa escutatória de sempre. Eu, eu tendo muito a acreditar que a melhor forma de demonstrar amor talvez seja a empatia, porque após o essencial ser invisível aos olhos, a gente chega num lugar onde a gente vive um mundo denso, a gente vive um mundo intenso. A gente aprendeu que a conquista está no excesso, né? Então, se hoje eu estou exausto, foi um dia produtivo, né? Se a gente consegue parar um pouco, dar 3 passos para trás e pensar que no meio de todo esse caos, de toda essa busca pelo impossível, que é atingir essa expectativa maluca, se a gente dá um passo para trás e faz de novo o que você fez ontem, ao perceber uma mensagem que tinha um fundo gigante por trás e só falar, cara, eu sou esse cara aqui, o que me importa é o que está aqui. Você exercitou a empatia, você me deu de presente, mesmo tendo quilômetros distante, você me deu de presente um abraço que eu precisava para compor os abraços que eu precisava. Porque muitas vezes nós precisamos de abraços, muitas vezes nós precisamos de colos, e muitas vezes nós damos abraços, ou nós somos fornecedores de colos, né? A gente não consegue ser tudo o tempo todo. E hoje, nessa nossa live, você deve estar percebendo que eu estou nesse viés do como trabalhar o amor nos momentos em que ele parece estar um pouquinho mais descolado. Eu chego na conclusão que a gente consegue receber amor em atos muito improváveis. E se a gente consegue receber amor em atos muito improváveis, a gente consegue dar amor em atos improváveis. Então, eu volto aqui no começo da nossa live, que eu fiquei bastante emocionado de saber que você é amigo da Gabi, da Beth, da Deli. Foram pessoas muito importantes na minha vida. E na minha também. Isso, Na minha e na da Jaque. isso é muito incrível para mim, nós vamos falar disso muito. Mas, assim, isso me encheu de uma forma, de um sentimento bom que eu não sei te explicar. Então, quando a gente diz que o essencial é invisível aos olhos, eu acho que a gente está passando por aí. Como pode uma informação de conhecer alguém em comum depois de tempos, né, amigos, e nunca termos tateado isso, como essa informação tenha a capacidade de me encher de amor, de me encher de coragem, de me encher de vontade de seguir em frente. Saber que existe esse elo me emociona. É tão mais simples do que uma meta, do que um alvo, do que uma mega conquista, e é tão antagônico a essa nossa busca incessante do ego de ser produtivo, que hoje eu estou com dificuldade de fechar raciocínios, de tanto, e eu nem quero fechar Não, raciocínios, na é verdade. isso. Vamos deixar aberto. E aí hoje eu estou nesse pensamento, eu estou no pensamento de como as pessoas conseguem demonstrar amor naquele caos que está acontecendo na sua terra, né, meu irmão? E como as pessoas conseguem demonstrar amor mesmo quando atacadas ao demonstrar amor, né? Eu acho que o amor ele tem essa capacidade transcendental de, mesmo quando tentam abafar, ou quando a gente mesmo abafa esse auto-amor, a gente tenta de forma muito frustrada, porque quando a gente decidiu ser luz, a gente só vai ser luz. Quando a gente decidiu ser amor, a gente só vai ser amor. A gente não tem opção e isso é muito bonito. Isso é muito bonito. Eu acho que todo mundo que conversa sobre amor, se enche de amor, vira uma ferramenta de amor e a gente não tem condição, a gente não tem nenhuma capacidade de abafar isso.
Seria um desaforo. Seria. Seria um, seria um desaforo a gente querer travar uma onda que tem relação com o belo, já que o belo é algo que por vezes a gente se relaciona. E se a gente conseguir trabalhar e atrair esse belo, e o belo é como você falou agora, é simples. Ele é tão simples que a gente por vezes nem o percebe, de tanta simplicidade que ele requer. Assim são as palavras nos livros, né, que você escreve, você sabe disso, tuas poesias maravilhosas. Quanta, quanta envergadura e relação com o belo e com a simplicidade. E daí essa é que tudo que de certa forma existe, né, muita, mas muita distração. E talvez o nosso exercício hoje, né, na vida que não todos, mas muitos, né, acabamos tendo, é como escolher, e daí é o ato, né, é uma decisão, escolher se, a, se, se relacionar e permitir relações mais, como diz a música, né, mais linda, elegante, sincera, mais simples, mais olho no olho, mais escutatória, mais de verdade, menos interesses. É porque isso, né, que a gente está fazendo numa terça-feira à noite, eu gosto, e eu sempre falo isso, e vou falar de novo, dois barbados falando sobre amor, é porque eu e Jaque, né, a gente escolhe, a gente dialoga com as meninas sobre isso, né, e sobre várias coisas, né, porque a gente se perguntou em algum momento, imagina todas as mesas, todos os lares, todos os lugares falando sobre isso que a gente está fazendo agora, falando sobre amor. Imagina o Bruno no trabalho, tá em algum dos países que tu está viajando, trabalhando numa roda de conversa, tu conseguir adentrar e falar sobre amor. É quase ingênuo, como eu já falei. Parece ingênuo, mas é que a beleza, ela beira, né, talvez, o, esse lugar dito, talvez como ingênuo, mas porque é um lugar, como alguém passou aqui, eu só li rápido, é um lugar de muita coragem. Tu se despir de qualquer vaidade ou expectativa de aprovação alheia de qualquer coisa e só ser, só sentir, só beijar ou abraçar ou chorar ou respirar ou como você falou no início, como essa nossa relação com o alto amor, com as nossas, porque tudo nasce de nós, né? E a gente só acaba entregando para alguém aquele caminho que a gente trilhou, né? Até onde a gente foi. A gente não vai mostrar uma cor para o outro que não existe em nós. Não, não existe essa possibilidade. Não existe. Não tem como Então, dar para alguém o que a gente não tem, né? não tem. Então, o ato de a gente poder falar, ó, aqui, ó, Simone. Simone falou, o amor é a nova forma de coragem. É isso, Simone. A nova forma de coragem, a nova forma de empreender, a nova forma de solucionar, a nova forma de pensar, talvez. Olha que, imagina acordarmos com pensamentos amorosos sobre tudo que está acontecendo. Daí tu me diz, mais uma vez, uma frase desse maluco, ingênuo, é doideira, o que é isso? Pois é, mas é só uma mudança no nosso input, vamos mudar. Se eu acordo pensando no que está acontecendo no sul, em vez de eu pensar na dor, por que eu não pensar no amor, como você falou? Quantas pessoas se dedicando umas pelas outras num momento de dor, mas todos estão entregando, se despindo da maneira que podem e conseguem, dando suas doses de amor. Como
É tudo uma mudança, né, de percepção, de entrega, como você falou em algum momento aqui, as lentes que nós escolhemos para olhar para as coisas, né? E talvez se a gente passa e permite e tem a coragem, como a Simone falou, de passar a olhar, tirar um pouco do nosso racional, um pouco, e trazer para o nosso coração e olhar as pessoas como pontos realmente de luz que todos somos. Às vezes a luz, tem dias que a nossa luz está um pouco mais baixa, outro dia está mais alta, né? E por isso temos uns aos outros para que a gente possa, para que a gente possa, às vezes, um ser a escutatória do outro, mas para que a gente não perca, como disse a minha querida amiga Polly num dia, e que é o quê? Que a gente nunca se perca de nós mesmos, da nossa essência, desse ser essencial que está aí dentro de todo mundo que está cruzando por aqui. Aqui, ó, alguém falou: Oriente Médio, Rússia e Ucrânia precisa de uma chuva de amor. Como pode ser humano matando o ser? Pois é, mas é que por vezes existe, existe amor e ódio, luz e sombra, né? Nós somos isso. Então, é isso, Naldo. Se pudermos enviar, e nós podemos, tá? Com o nosso pensamento, com uma oração, com uma intenção, intencionar mais amor e menos ódio, sim, é possível sim que muitas coisas mudem. E é real, isso é real, não é? Isso é energético, isso não sou eu, eu só estou reproduzindo algo que muitos já disseram, mas é real, né? É uma escolha. Vai, meu irmão. Eu tava muito pensativo esses dias, nessa coisa de corre para lá, corre para cá. Eu fiquei muito pensativo no porquê que eu dava tanto valor para um momento da minha vida, que é o momento de cozinhar, preparar comida, comer, sentar, fazer esse ritual, tá? Eu acho que quanto mais o tempo passa, mais eu dou valor para isso. E sabe que eu fechei meus olhos aí, foi até no auge dessa madrugada que eu acordei, fiquei acordado aí uns 20 minutos, meia hora. E eu fiquei pensando, nossa, mas da onde vem isso? Da onde vem esse prazer tão enorme nesse momento? Parece meio desconecto, mas você vai entender o link do que você estava falando. Eu lembrei, eu pequenininho lá em Varginha, eu tinha uma tia que morava numa roça, tia Maria. E lá nessa roça tinha uma casa, era uma casa grande até, assim, muito simples, mas muito grande, muito ampla. E só tinha fogão a lenha. Era inclusive a serpentina que esquentava o chuveiro, sabe? E ela, óbvio, eu acordava às 5:30 da manhã com ela, eu ia tirar leite da vaca, e aí depois eu ia fazer a lida lá com ela das coisas, da roça. Ela ficava me ensinando, eu era muito pequenininho mesmo, assim, muito pequeno. Eu tenho vagas lembranças disso, mas a lembrança que não me escapa nunca é quando ela começava a preparar a comida no fogão a lenha, porque era um processo lento, muito lento, e era a comida mais genial assim que eu já comi na minha vida, assim, era um negócio impressionante. E coisas que uma criança, né, eu olhava, ela ia fazer frango ao molho pardo. Puta, um molho de sangue, cara, não vou comer isso. E aí eu lembro que eu ficava vendo ela preparar aquele negócio, e aquele preparo era um negócio tão cuidadoso, era um negócio tão minucioso, era um negócio que demorava 4 horas, assim, começava às 8 da manhã para ficar pronto meio-dia. E era aquela coisa do tempero, aquela coisa da temperatura, do troca lenha, bota mais aqui, baixa fogo ali. E eu lembro muito dela conversando comigo como se eu fosse um adulto. E ela falava assim para mim: estou aqui fazendo essa comida para todo mundo. Ela tem 4 filhos, que eram meus primos muito mais velhos. E aí, alguns tinham namoradas, eu tinha meus primos que estavam lá também, outros mais novos. Era uma galera, era sempre férias isso. Ela falava: estou aqui preparando essa comida, estou aqui fazendo isso com todo carinho, porque na verdade, meu filho, isso aqui não é para alimentar o corpo, isso aqui é para alimentar a alma, mas mais do que isso aqui é para preencher espaços. E aí parou esse meu pensamento na madrugada. E eu lembrei de um aprendizado que eu tive com os meus guias e com as pessoas que ensinam diariamente, que estavam me falando sobre esse mundo que a gente está vivendo de muita ansiedade e angústia, que dá a sensação de vazio no peito. E muitas vezes a gente fica com aquela sensação de vazio no peito.
eu correlacionei essa fala da minha tia Maria com o aprendizado que eu tive com esses guias, que foi o seguinte: essa, esse vazio que a gente percebe nunca foi vazio. Esse vazio que a gente percebe é espaço. E a gente tem a responsabilidade de preencher esse espaço com o que a gente bem entender. E eu lembrei dessa frase demais da tia Maria, que ela estava falando que aquela comida não era para corpo, era para alma, mas era mais que tudo para preencher espaços. Eu acho que ela já sabia disso. Ela já sabia que quando as pessoas comiam aquela comida preparada de forma tão afetuosa, ela estava dando um jeito das pessoas não perderem tempo de pensar que aquilo que estava tomando conta do peito era vazio, era só um espaço, e se ela começava a preencher um pedacinho daquele espaço do outro, com todo o amor e afeto que ela botou na comida, ela já dava um incentivo para a pessoa continuar a preencher aquele espaço com o resto de amor, com o resto de afeto, entende? E aquele vazio, aquele espaço que Uhum. parecia vazio vai se preenchendo, e quando a pessoa para pensar ou para olhar para dentro, ela fala, ué, cadê o vazio? Não tem, era só espaço. Eu achei isso tão bonito e eu percebi que o meu ritual de querer, se eu pudesse, eu faria isso todos os dias, de fazer comida e celebrar, era uma ode à Tia Maria. Porque quando eu faço isso, eu não faço. Eu adoro fazer para a Polly, eu adoro fazer para minha mãe, quando eu estou na casa dela, ou para vocês, quando a Eu gente já está tive junto, esse. né? Eu já recebi esse banho de amor. Mas eu acho que é muito por isso. Porque no fundo eu estou preenchendo os meus espaços, eu estou dando um primeiro tiro de incentivo nos meus espaços para preencher esses espaços de coisa boa e das pessoas que eu amo que estão ao meu redor. Eu adoraria fazer isso todos os dias e já virou meta de vida, sabe? Então eu te deixo com esse pensamento no mundo em que as pessoas cada vez têm mais sensação de vazio, que a gente lembre todos os dias as pessoas que isso não é vazio, isso é só espaço e que as pessoas preenchem como elas querem ou como elas quiserem. Sim. Olha, que. Nossa, depois dessa da tua tia e tudo, enfim. É que me veio uma. Você falando agora, me veio uma. Fiz uma correlação aqui. É que. Eu sou totalmente magético, né? Então você foi falando, eu fui vendo a imagem, eu já fui vendo a cena, fui vendo a fumaça saindo do fogão a lenha, fui vendo tudo isso, aquele sol entrando pelo. Olha quanta beleza nisso, quanta profundidade, quanto sensorial envolvido em tudo isso. O teu de observar, o volume de práticas dela, né, dividida, esse tempo ali, só ali. Talvez essa presença plena, entregue no que está fazendo, essa permissão de fluir, né, através dela para vocês, o que tivesse que fluir. Quando eu estou aqui, nesse momento que a gente está aqui, é como se eu estivesse num set de gravação, como se eu estivesse fazendo a minha palestra, aquela Artistas Humanos que eu tenho feito por aí. As coisas vão acontecendo e vai me dando uma vibração no corpo que eu sinto que tem relação com isso que você acabou de falar, que é esses pequenos, a junção de vários pequenos momentos que vão primeiro me preenchendo ao te ouvir e depois eu vou permitindo que algumas coisas vão cruzando e eu fale o que vier, nada pensado, para que seja, para que eu não tenha nenhuma certeza, para que realmente eu, como disse o Sócrates, né, não é? Só sei que nada sei, e realmente é assim, mas que eu consiga sentir esse alimento que a tua tia fazia. E óbvio que tu vai querer cozinhar todo dia, como eu tenho algumas práticas, alguns rituais, né, de alimento. Um deles é o meu chimarrão, que tu conhece bem, que eu faço todo dia. A leitura, onde eu vou empregando em algumas pequenas coisas no meu dia a dia, para ir me dando um espaço, né,
para ir me preenchendo com algumas pequenas, grandes coisas. E será o que a gente clama com isso, né? O que a gente provoca com isso? Que sensação nos vem ao ouvir da tua tia, dos pequenos rituais, do tempo espaçado e compartilhado? Qual é a qual é a sensação disso? De de receber essa entrega plena e de viver aquele momento apenas, sem pensar nenhum milésimo de segundo à frente, só ali, como nós estamos só aqui, independente do que vai, aonde vamos chegar, sem pressa, mas abrindo nosso coração. Eu tô contando a história da outra tia que eu tô. Enfim, é isso, meu amigo. Hoje acho que eu tô como você. Como é que você disse? Tu não tá conseguindo fechar nenhum raciocínio Desconexo. desconexo. Que bom, eu Mas não também. tá, na verdade Mas é não bom. tá. Mas isso é bom. Eu tava aqui vendo que Dona Ângela, minha mãe, tá aqui acompanhando a gente desde o começo. Olha, que lindo. Ela viveu muito mais a tia Maria que eu. Tia Maria foi uma tia muito querida dela, né? A tia Maria era minha tia, se ela se fala de segundo grau, né? E aí, a minha mãe, quando eu conto essa história da tia Maria, ela deve lembrar de muitas outras histórias, sabe? Tem, tem coisas que eu acho que quando a gente acabou de falar, o essencial é invisível aos olhos, a gente não pode esquecer disso, não. Eu estava comentando, acho que foi com a Polly até, que minha mãe, só aproveitando que ela está aqui, eu lembro dessa história. Eu devia ter lá meus 9, 10 anos, minha mãe resolveu se aventurar em fazer quitandas, a gente chama de quitanda em Minas, né? Que são as rosquinhas e pães e biscoito, e fazia também chocolate, fazia uns bombons recheados. Minha casa tinha um cheiro, cara. Assim, sério, não pode ter coisa melhor que isso, não, sabe? Porque tinha dia que era cheiro de massa de pão assando, no outro era biscoito doce, no outro era chocolate derretendo para rechear com licor, sabe? E eu nunca perguntei para minha mãe o quanto foi fácil ou difícil aquela época financeiramente, se ela se embrenhou numa empreitada muito difícil. A gente nunca teve essa conversa. Então, mãe, fica essa pergunta aí depois. Mas eu, eu acho que independente de qualquer coisa, aquilo ajudou a formar meu caráter. É porque eu ficava vendo ela Travou. naquela Voltou. luta. Oi, travou? Voltou. Voltou, agora voltou. Voltou. Eu ficava vendo ela naquela luta que, não, hoje eu sei que era uma luta, mas para mim naquela época era só diversão. E eu via que ela gostava de fazer aquilo, sabe? E ela gostava tanto de fazer aquilo que eu tenho certeza que todo mundo que recebia, ou comprava, ou enfim, eu não sei como era a mecânica, eu tenho certeza que as pessoas sentiam. E sabe o que é o pior disso tudo? Eu aqui falando de. Ó, minha mãe falando, feito com amor, agora foi ela esse ano. Olha aí, dona Ângela, quero lhe conhecer em breve. Mãe desse E menino. a pior parte de toda é o Kleber, meu amigo, irmão querido, entrar aqui e fala que eu preciso pintar a escada. Acho uma sacanagem, tá tudo lindo aqui atrás. Ó, a Luciana entrou aqui e disse: os óculos do Bruno são lindos. Uma Ah, amiga Lu, muito, fotógrafa. muito moderno, olha aí. Mas Mas também entende, eu tem acho que uma. é isso. Não, Acho que é a isso. coleção. Mas olha o que tu acabou de falar nesses últimos. A coleção que eu vou chamar de pequenas, grandes memórias. Não tem como isso não tocar, sensibilizar e ir nesse lugar do invisível, acessar esse lugar que não tem explicação, que é uma quantidade de ações, cheiros, imagens que ficam guardadas
em nós e acaba que elas não ficam guardadas. Eu vou até realocar essa fala. Elas acabam de alguma forma virando uma extensão de outras coisas que a gente vai fazendo e vai compartilhando, como tu disse, tu ama cozinhar e gostaria de cozinhar todo dia, né? Fazer ali aquela coisa maravilhosa que eu conheço muito bem, que tu faz ali aqueles pratos, uma coisa mais elaborada que a outra, e saborosa, e banhada de amor. Mas quantas pequenas, grandes memórias talvez a gente consegue não só preservar, mas provocar com o encantamento que a gente falou agora há pouco, no dia a dia, na prática do dia a dia. Trazer, porque de alguma forma, o que a gente vem falando e provocando para nós mesmos, eu acho que esse é o grande barato, eu acho disso. É como, né, tem o saber, tem a nossa teoria, tem o nosso sentir, tem as nossas experiências, e como a gente, de alguma forma, em nós, né, e quem quiser, ou já faz, ou nos autoprovocar diariamente para esse lugar de encantamento. Vou pegar essa palavra hoje como... casualmente, essa semana eu tive uma conversa com uma fotógrafa lá da Amazônia, uma indígena, e ela falou do programa que a gente está fazendo, e ela falou muito esse termo. Ela disse: quando vocês vierem aqui, a gente vai fazer vai para um lugar, porque a gente se relaciona muito com os encantados. Nossa, quando ela falou isso, eu digo, pronto, aí tá fechado, vamos para ir filmar com os encantados. Maravilhoso, porque pegar o trecho do meu amigo lá do livro e o encanto, onde ele está, como eu vivo. Como eu vivo no caos, né? No caos que eu digo em qualquer prática. Não só com a senhora minha esposa, que eu amo aqui, maravilhosa, minhas filhas, que são maravilhosas, mas como encontrar esse lugar fora do óbvio. É isso. Travou. Não, você tinha travado, mas estou te ouvindo. Travou. Você está me ouvindo? Tá me ouvindo? Tô. Eu tô te ouvindo. Tá um pouco embaralhada a imagem, mas tô te ouvindo. Então pronto. Tá tudo bem. Você já viu meus tá óculos? Tudo bem. Tá tudo certo. Eu acho que a busca pelo encantamento é um negócio muito importante. A gente começou falando disso, né? A gente começou hoje falando de encantamento, da frase do Manuel. Quando a gente perde a capacidade ou a vontade de buscar o encantamento, a gente se distancia um pouco do autoconhecimento, né? O encantamento é um caminho muito importante, talvez uma ferramenta muito importante para a gente encontrar o autoconhecimento, e lembrando que o autoconhecimento ele muda, ele é mutável, ele é vivo. Então, o autoconhecimento que você buscou e encontrou aos 15 anos, aos 25 ele já não vale, ele valeu para aquele momento, mas para os 25 você está buscando outro alvo, né? E hoje, eu aqui nos meus 43, eu já estou buscando outro, de novo e de novo. Considero, sabe que eu tinha essa expectativa que quando eu entrasse nesse novo setênio que começa aos 42, né? Eu tinha expectativa que de fato fosse um setênio de colheita, não só de plantação. Claro, ainda tem plantação, mas uma colheita mais abundante, né? Não estou falando de nada em específico, estou falando do todo. Eu acho que no momento que a gente começa a colher com mais abundância, a gente tem mais proximidade com os nossos encantamentos. Quando você conversa com essa menina indígena fotógrafa e ela diz que vai te levar aos encantados, isso me pega num lugar que você não tem ideia do que é isso. Eu acho que o conhecimento dos nossos povos originários, ele se baseia no que realmente importa, que é o encanto. Eles partem do encanto como base de construção da própria sociedade. Tudo é movido pelo encanto. Da sobrevivência ao festejo, tudo é movido pelo encanto. E aí tudo bem, a gente vive num cenário social muito distinto do que era um cenário social que eles habitavam na época, ou que eles buscavam naquela época, e hoje eles também vão se afastando um pouco do encantamento na rotina diária. Mas ainda tem essa garra, essa gana
de manter o encantamento, ou a busca pelo encantamento, ou a busca pelo encantado, que seja em momentos específicos. Talvez a nossa missão seja a mesma. Qual é o encantamento da Jaque? Qual é o encantamento das suas pequenas? Qual é o seu encantamento? Não tem que ser o mesmo, não tem que ser o mesmo, mas eles se encontram em algum lugar. Eu não sei qual é o encantamento da Polly, eu estou buscando o meu encantamento, mas os nossos encantamentos se encontram em algum lugar. Sim. E talvez quando a gente faça esse degrauzinho, eu busco o meu encantamento, eu vou buscando os meus encantamentos, eu vou somando, eu vou construindo esse meu quebra-cabeça, eu vou vivendo cada vez melhor, e esse meus encantamentos se encontram com os encantamentos da Polly, a gente consegue construir uma coisa muito sólida e muito bonita, e ah, muito viva, muito forte. Eu, eu vejo isso acontecendo aí. Eu vejo você construindo o seu quebra-cabeça, a Jaque construindo dela, e agora as meninas começando a construir, principalmente a Enaê, que já está numa idade É, que o quebra-cabeça é assim, uma bagunça, mas está lá construindo dela. Eu consigo perceber o encontro desses encantamentos de vocês e eu consigo ver isso explodindo, isso chegando em lugares que nem vocês poderiam imaginar. É, hoje a gente está conseguindo uma coisa muito bonita nesse papo, que é entender que o encantamento é um caminho para o amor, ou que o amor é a ferramenta do encantamento. Né? também. Olha, a pegar a frase que a Lu aqui, queridona, fala em fotografia, Lu, a gente viveu uma experiência linda no Salário do Uyuni, lá na Bolívia, e ela disse, pegou a tua fala e disse, somos seres mutáveis e eternos, por isso a jornada do autoconhecimento também é infinita. E isso é maravilhoso. Quer dizer, a gente está sempre em movimento, né? Sempre. E, e o movimento tem uma coisa que eu particularmente saboreio muito, que é o não controle, né? Não ter controle sobre nada, conseguir permitir que as peças, agora você usou, vou pegar o gancho também da Jaque, das meninas, permitir que essas vidas, no meu caso, tem essas vidas se cruzando aqui tão pertinho, coladas a mim, eu consegui observar esses encantamentos, como você falou, essa magia humana se cruzando e se complementando, como nós aqui. O que a gente escolheu falar sobre amor, abrir nossas redes e falar sobre isso? Porque de alguma forma tem coisas que se complementam, não só através de nós que estamos aqui falando, mas através da Lu, através do Naldo. Eu passei a mergulhar no autoconhecimento a partir dos meus momentos diários de criação. Escolheu a criação, enfim, escolhendo os rituais, percebendo os que estão por perto ou não tão perto, né? Como falou lá da Rússia, ela não sei, ó, aqui, ó. Ah, não, desculpa. Ah, entrou um outro amigo indígena que achei que era a fotógrafa, dizer, poxa, muita coincidência, né? Coincidência, não é? Coincidência, meu irmão. Muito bom, né? Coincidência. Mas enfim, de alguma maneira, qual é a minha sensação dos últimos dias, né? Como somos seres mutáveis e estamos o tempo inteiro mergulhando. Hoje peguei essa imagem aqui, até esqueci de mostrar ela, maravilhosa, da mesma que você Que falou. bonitinho. Demais, demais. Ganhei no último Dia dos Pais da Súria, daí eu disse, olha, uma sutileza, uma beleza que foi a forma dela, enfim, colocar um pouco das emoções. Mas a permissão e a convocação individual para que a partir disso, naturalmente, isso vai respingar no coletivo, mas eu estou falando isso, estou puxando o gancho lá do início agora. A gente é muito bom, né? Porque a gente vai resgatando coisas e me veio agora lá o início da nossa conversa, que era o quê? Auto-amor, né? De falar, mas como que é essa relação do espelho, como que anda, né? Quais são as cores que estão chegando aqui nesse momento? E nessas minhas últimas observações e
estudo e trocas em casa, olhando de certa forma o mundo, é como se o mundo que eu vejo, né, e tenho sentido, eu sinto, assumo, eu sinto uma, mesmo com tudo que está acontecendo, eu sinto, assim como a nossa conversa, muitos e muitos belos movimentos acontecendo nesse lugar, nesse lugar mais sensorial, talvez porque a gente está mais conectados a isso, então a gente acaba, a nossa ótica, o nosso olhar, ele acaba se direcionando mais para isso. Mas que ontem, até eu vi que entrou uma amiga aqui, da TQA Brasil, ontem eu fui ver um filme que ela me indicou até inclusive, que chama O Campo Único. Recomendo. Bicho, vou te mandar ele, vou te encaminhar ele. É um documentário falando sobre o campo único que existe. É uma e fala justamente isso da vibração, pessoas do outro, que eu falei para um momento do Naldo, pessoas do outro lado da Terra, apenas impondo as suas mãos, enviando o amor, chega, pessoas sentindo lá no outro canto. Claro, como eu disse, tô reeditando uma fala do muito que já foi dito. Mas é como falar do amor. Muito foi dito, falado, pensado, escrito e visto. Mas existe uma frase que é orar e vigiar, né? E eu tenho ela como diária. Então eu gosto da palavra amor e das sensações que ela causa em mim, no Ciane, para ser a minha prática diária. Na minha casa, com o Bruno, meu amigo, com quem eu não conheço, para ver como isso ressoa no dia a dia, num mundo tão conturbado, né? Com tantas coisas, às vezes, como apenas enviar isso. Enfim. Eu estava te escutando aqui, cara. Você falou aí do documentário, a arte, né? A arte sempre chegando para tomar um lugar e ocupar um espaço, ou para nos lembrar de alguma coisa, ou para levar um pouquinho a gente para a gente mesmo. A arte tem essa capacidade. Eu achei tão bonito porque entrou a Brigitte Baixa aqui na live. Brigitte teve um papel tão importante, acho que eu nunca disse isso para ela na minha vida. Brigitte tem um estúdio de dança e cultura libanesa em Belo Horizonte, e teve um momento em que eu estava fazendo uma transição, várias que eu fiz na vida, né, mas uma muito importante, que foi o momento que eu estava decidindo sair de Belo Horizonte, vir para São Paulo, era muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, e eu me permiti, a convite da Brigitte, aprender a dançar dança tradicional libanesa, que chama Dabik. E fizemos inclusive uma apresentação, foi lindo, uma apresentação muito bonita, muito teatral mesmo, assim, um negócio bonito, real, assim, um grupo de dança folclórica, né? E quando ela entrou aqui, você estava falando exatamente disso, né? Você estava falando da possibilidade de a gente emanar amor pelas mãos, porque a gente está muito distante. E eu lembrei que nesse processo, que claro, você supera um monte de coisa, né? Cara, eu tenho 2 metros, todo desengonçado, estava lá dançando Dabik numa apresentação de dança folclórica. E o quanto aquilo para mim serviu de combustível para ter a coragem que eu precisava naquele momento. A arte é muito bonita para isso, né, meu irmão? Assim, hoje você, por suas decisões de vida, vive muito mais próximo à arte na execução diária do que eu. É, mas de alguma forma a gente vai se movimentando para isso. Bom, Eu acho muito. tu tá vindo, tu tá vindo. Tô no caminho, tô no caminho. Tá, tô no caminho, vem, Tô no menino. caminho. Mas eu acho muito especial, achei tão simbólico a Brigitte entrar aqui hoje, assim, foi muito bonito isso, sabe? Muito bonito. Por essa você não esperava, né? Por essa da dança você não esperava. Não sabia disso, é bom. É bom. Hoje a gente está revelando, reconectando com amigos, descobrindo amigos juntos e, ó, a Paty falou aqui da Profecia Celestina também, falando em arte. Nossa, já assisti esse filme maravilhoso, enfim, fala sobre isso, sobre esse campo, né? E, e pensando e trazendo para o nosso eixo, para nossa fala,
para o amor, para essa sensação que cada um sabe como é o seu, ou sentiu, ou vive, ou não teve referência, ou tem. Eu acho que isso é o mais interessante, porque eu imagino salas de aula. Eu até estava dando uma pesquisada agora que tem lá em Manaus a Universidade do Amor, né? Não sei se você já viu. Sim, Já sim. viu? Eu adoro, eu sempre estou acompanhando o que eles estão fazendo, porque eu fico visualizando isso. Salas de aula falando sobre o amor, vivendo práticas que possam que na teoria, né, meu irmão, eu acho que os professores, de certa forma, eu tenho uma admiração gigante por professor, eu acho que professor é realmente algo sagrado, porque se colocar ali na frente de um grupo, como conseguir estar na frente de grupos, além do conteúdo prático e da teoria ou da técnica que ele vai lhe passar, conseguir jogar essa onda de amor. Isso é uma coisa que eu sempre vou abrir até um pequeno parênteses. Semana passada eu e o Jaque nós fomos ler os nossos livros na Escola das Meninas. E fiquei ansioso com isso, queria ter visto, Foi, cara. bicho, nossa, foi demais, demais, assim, aquelas crianças, toda aquela primeira série, agora não chama primeira série, acho que é um Fundamental 1, né, uma coisa assim, que é agora. Daí tava a turma da Enaê e a outra turma do primeiro lá, eu já, cada um de nós fazendo as leituras. Nossa, foi uma atividade incrível, mas assim, o banho de amor, tanto que a gente acaba levando ou procurando levar, como o tamanho que a gente recebe das crianças, quando elas correm e te dão um abraço, ai meu Deus, e falam, e daí elas falam o que mais tocou no livro, o livro da Jaque, dando um pequeno spoiler aqui, Jaque, tá me ouvindo aí, meu amor? Dando um pequeno spoiler do livro dela, que Você ela fez até um toca. câmbio aqui, Aqui é um né? câmbio, Jaque, câmbio. Ela fala, tem uma coisa linda que ela usa o pó do amor no livro, bicho. E muitas das crianças, casualmente, quando ela perguntou, ela disse: o que vocês mais gostaram? As crianças, o pó do amor, o pó do amor. Eu disse: olha que, bicho, Oh, aquilo ali, incrível, incrível. assim, eu posso falar que 10 horas não tem como traduzir a sensação de estar ali com aquelas crianças, que é um dos nossos andares, né, meu amor? É poder estar com os livros nas salas de aula, assim, falando sobre isso, sobre floresta, sobre amor. E essa troca tão pura, tão genuína, e me veio o gancho das crianças por isso, né? Porque, de certa forma, nós todos, né, quando a gente vem, a gente, lá no início, né, a nossa criança, ela vem muito nesse lugar da pureza, muito disponível, né? Muito, muito tudo, muito tudo, Tudo, tudo. tudo, tudo. E daí os nós adultos vamos adulterando essas crianças, né? E daí as crianças vão colocando umas cascas e vão ficando, né, cheio de véus e cheio de proteção do mundo, das pessoas. Daqui um pouco acontece que as pessoas umas desconfiam das outras. Quer dizer, isso é uma loucura, bicho. Como que uma pessoa desconfia de outra pessoa? Ó, lá vem o Ciane maluco de novo, ingênuo. Mas é que isso não pode caber, né? Porque as crianças e nós temos ali, as crianças são receptivas e abertas ao amor, é isso. Só que nós todos, tudo bem que nós nos tornamos adultos, mas nós podemos de alguma maneira resgatar e nos impregnar dessas sensações mais puras, genuínas. Ah, para, isso é um papo besta, assim, não pode ser. Estou aqui terça-feira à noite com meu amigo Bruno para convidá-los, para a gente usar o pó do amor do livro de Jaque Moura, minha excelentíssima, para a gente espalhar amor para a gente resgatar o amor em nós e para espalhar amor pelo mundo. Porque, bicho, eu acho que assim não tem sentido nenhum a gente estar aqui usando o nosso tempo na vida, nessa vida que foi nos concedida, se não for para a gente sentir as coisas mais lindas possíveis. Pronto, é isso que eu tenho Totalmente de para dizer nessa acordo. terça-feira. Eu não, eu sou, a minha bandeira é essa. Vamos nos amar, vamos espalhar amor, é coisa linda. É É isso, bicho, isso. é isso. Ah, Eu tomar. estava
a gente está tendendo ao final aqui, né? Uhum. Já passamos nossa uma Já horinha aí passamos alguma nossa. coisa. Já. Teve um cara que escreveu um negócio que ele chamou de divagações sobre algo ainda sem nome. Eu acho que era sobre sentir muito forte e tentar dar nome para alguma coisa que fosse maior que o amor. E ele terminava essa fala com 4 frases que eu gosto muito, que eu queria te falar, para você comentar sobre isso e a gente entender de verdade ao final. A gente Que, entender de que verdade ao final. as 4 frases desse final do Divagações sobre algo ainda sem nome falam o seguinte: que o excesso de realidade não nos impeça de enxergar do que somos feitos, que o excesso de vidas não nos torne cansados da busca, que a falta de coragem não impeça a sequência do abraço e que a falta de abraço não nos faça esperar por outra vida. Nossa, bicho, que isso? Quantas não é? Na verdade é uma frase por live, a gente vai ter que abrir outras conversas. Não tem como. Vou ficar só no excesso da realidade, tá? Tem uma frase que eu gostaria de lembrar aqui, vamos ver se eu lembro, que é meio isso, que a arte, que eu vou, a arte existe para que a realidade não nos destrua. Vou pegar esse, então já que tu falou em realidade, Que o eu excesso de realidade não nos impeça de enxergar do que somos feitos. eu questiono, né? Eu questiono então, o que é o real? O que é para ser o real? Eu acho que desde muito menino, desde moleque, assim, eu sempre fui um pouco contrário a tudo que quisesse ditar algum tipo de regra como sendo verdadeira e absoluta, talvez por algo que eu carrego comigo, que é esse desejo de sentir tudo e todos a todo momento, aqueles que eu estou me correlacionando, ou no trabalho, ou na minha casa, nem se fala, né? Óbvio, mas assim, em qualquer lugar. Não. Eu acho que ontem, casualmente, tu falou da mensagem que tu me mandou. Eu acho que um trecho, eu não lembro, mas eu acho que um trecho da minha mensagem, eu acho que eu disse isso. Eu não compro ideia pronta, eu acho que eu disse isso. Total. Porque, Total. porque assim, é esse o lugar, assim. Então, diariamente, eu observo o mundo com óticas novas. Vou usar óticas virgens, melhor ainda, para que eu não tenha, nem carregue comigo um falso saber, talvez. Porque o meu entendimento e um saber e o meu olhar de ontem não é o de hoje. E é isso que eu particularmente provoco em mim e gosto, de ter sempre uma nova versão de mim mesmo. O mais disponível, Faz todo sentido. o mais, sabe? Daí quer dizer o quê? O que é real? O que eu consigo sentir agora? Sentir, viver, entregar. Pô, mas tá muito filosófico isso. Bicho, assim, como eu consigo ver e viver. Quer dizer, existem fatos que permeiam, né, e acontecem durante o nosso dia a dia, só que cabe a mim, pelo menos, a nós, né, a ótica, a escolha, a sensação, o entendimento, o aprendizado que eu quero colher daquilo que está acontecendo ali. E isso é uma coisa, isso talvez é a coisa mais magnífica que nós temos a permissão de ter nessa vida, que é duas palavras: livre-arbítrio, ou livre escolha, ou livre percepção. Ninguém está dentro aqui dizendo, ó, tu tem que olhar assim, tu tem. Dentro não tem, fora tem. Tá na linha da mão, cara. Tá na Tá na linha da linha da vida. mão. É isso. Tá na É linha da isso. vida. Então, eu Eu. acho que abri meu coração. Pronto. É isso. Meu irmão, eu te agradeço profundamente. Sempre. Eu, eu passaria uma live te agradecendo por tudo que você é na minha vida. Se a gente está aqui para falar de amor, o que eu quero te dizer, cara, é que você é um cara que me ensinou muito sobre amor, segue me ensinando muito sobre amor.
Você é porto seguro quando eu estou fazendo meus voos meio à deriva. Você é guia quando eu perco meu mapa. E mais que tudo, você escolheu caminhar de mão dada comigo. Isso não tem preço. Te agradeço profundamente por isso. E eu vou. Antes, eu falei num tom de você refletir sobre o assunto. E agora eu vou repetir num tom de desejo. É o que eu desejo para você. Porque, com muito orgulho, quem escreveu isso fui eu, e foi das coisas que eu mais gostei de escrever até hoje. Então eu repito que eu desejo para você que o excesso de realidade não nos impeça de enxergar do que somos feitos, que o excesso de vidas não nos torne cansados da busca, que a falta de coragem não impeça a sequência do abraço e que a falta de abraço não nos faça esperar por outras vidas. Nossa, meu irmão. Olha, obrigado. 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 Que a gente siga permitindo que o que tiver que fluir, vai fluir através de nós. Com amor pro mundo. Te amo, É isso, viu? meu irmão. Te amo muito, meu irmão. Se você soubesse o quanto tá bom o cheiro da comida que a Polly fez só para ela aqui agora, até passou o sentimento de amor. Veio a lembrança da tia. Ó, Exatamente. um beijo. Obrigado. Fica com Deus, irmão. Fica com Deus. Obrigado Seguimos quem juntos, cruzou por sempre. aqui. Seguimos. Recebam o nosso amor aí. Beijo, obrigado, Beijo a amigos. todos. Beijo. Valeu, Paulo. Eu vou e manda um pratinho pra cá, pro Rio. Beijo. Beijo.